Merlin Wilson estava encostada na bancada da cozinha, olhando seu marido, Robert, tomar café da manhã. Já fazia mais de 1 hora desde que o despertador tocou, mas ela ainda não conseguia organizar o dia na cabeça. Amor, não faz planos com o Eric pro fim de semana, disse Robert, colocando a xícara de café na mesa. Ele tá passando por uma fase bem difícil. Merlin soltou um suspiro leve. O irmão de Robert, Eric, tinha se separado da esposa há uns 3 meses, e desde então, estava aparecendo cada vez mais na casa deles. O que antes era uma visita por semana, agora eram 3. Tudo bem, mas prometi pra Amber que ia levar ela pra comprar roupa no sábado. Ela falou que precisa de um vestido novo. Não dá pra deixar isso pro domingo? Perguntou Robert, com uma expressão séria. O Eric tá mesmo precisando de alguém por perto agora. Merlin ia responder, mas ouviu passos na escada. Era Amber, a filha deles, de 16 anos, descendo com o cabelo loiro preso num rabo de cavalo. Bom dia, disse Amber, abrindo a geladeira. Hoje vou fazer o dever na biblioteca depois da escola, então vou chegar mais tarde. Merlin observou o rosto da filha. Ela andava mais quieta ultimamente. Seriam só coisas da adolescência, ou tinha algo mais? Que horas você chega? Às 6, respondeu Amber, pegando um copo de suco de laranja. Fica tranquila. Robert já estava saindo pela porta da frente. Ele era supervisor de obra, então sempre chegava cedo e saía por último. Talvez eu chegue tarde hoje, gritou ele, já na porta. A gente vai começar um projeto novo. A porta se fechou e a cozinha ficou em silêncio. Agora só estavam Merlin e Amber. Merlin adorava esses momentos só com a filha. Então, vamos mesmo às compras no sábado? Perguntou Merlin, de leve. Amber abriu um sorriso. Claro, sabia que tem gente ganhando mais de $10.000 por mês só postando histórias do Reddit no YouTube, sem mostrar o rosto, sem falar nada, só usando o notebook. Eu também faço isso. Te mando o link se quiser ver, já sei até o que eu quero comprar. Merlin sorriu, no meio de uma vida tão corrida, cheia de trabalho e problemas. Sair com a filha virou sua parte favorita da semana. Ela era gerente de uma seguradora grande, lidava com prazos, clientes exigentes, e problemas no escritório o tempo todo. Mas o sábado era diferente. O sábado era dela e da Amber. Seu pai quer chamar o tio Eric no sábado, contou Merlin, mas eu quero manter nosso programa. Primeiro vem os nossos planos. O rosto de Amber ficou meio estranho por um segundo. O tio Eric vai voltar? Seu pai tá preocupado com ele. Mas não se preocupa, a gente ainda vai às compras, disse Merlin. Amber balançou a cabeça, dizendo que sim, mas parecia que queria falar alguma coisa. No fim, não disse nada, só colocou a mochila no ombro. Preciso ir, senão vou me atrasar. Merlin também começou a se arrumar rápido. Tinha uma apresentação importante no trabalho hoje. Ela trabalhava no centro, a uns 30 minutos de carro do bairro tranquilo onde moravam, nos arredores de Boston. Enquanto olhava pela janela e via o gramado bem cuidado e o jardim bonito, ela pensou como era sortuda por ter aquela vida. À noite, quando Merlin chegou do trabalho, Robert já estava na cozinha. Parecia que ele tinha chegado mais cedo do que de costume. Sentado à mesa, estava Eric. Oi, Merlin, disse Eric, dando um sorriso fraco. Só passei por aqui. Convidei o Eric para jantar, explicou Robert. O projeto que ia começar hoje foi adiado para segunda, então deu para eu voltar mais cedo. Merlin tirou o casaco e forçou um sorriso. Que bom, a Amber ainda não chegou. Ela falou que ia estudar na biblioteca. Lembra? Robert pegou uma cerveja na geladeira. Enquanto eles preparavam o jantar, Eric começou a falar sobre o divórcio e a perda do emprego. Ela disse que não me amava mais. Só isso, 12 anos juntos, e acabou assim. Merlin ouviu em silêncio. Por dentro, os sentimentos eram mistos. Era sempre a mesma história do Eric. Ele falava do divórcio como se só ele tivesse sofrido. Merlin pensava que talvez houvesse outro lado da história. Amber chegou em casa bem na hora em que estavam quase sentando para jantar. Tio Eric, disse ela, surpresa ao vê-lo na sala. Eu não sabia que você vinha. Foi de última hora, respondeu Robert. Vai lá lavar as mãos. O jantar tá pronto. Na mesa, Eric voltou a falar dos problemas dele. Amber ficou quieta, só focada na comida. Dava para ver que ela estava evitando falar com o tio. Como tá a escola? Ele perguntou. Bem, respondeu Amber.
curta e grossa. Aí já se levantou com o prato na mão. Tenho muita lição de casa. Vou fazer no quarto. Merlin franziu a testa ao ouvir os passos dela subindo. A atitude tinha sido meio grossa, mas adolescente é assim mesmo. Provavelmente no dia seguinte ela já estaria de boa de novo. Não liga, Eric, disse Merlin. Toda adolescente tem esses momentos. Depois do jantar, Robert chamou Merlin na cozinha e falou baixinho. Você podia apoiar um pouco mais o Eric, né? Ele tá passando por um momento bem difícil, disse Robert. Merlin olhou pro rosto preocupado do marido e balançou a cabeça, concordando. Eu entendo, mas ainda quero manter o que prometi para Amber no sábado. Claro, respondeu Robert, colocando a mão no ombro dela. O dia de compras com ela é sagrado. As palavras dele acalmaram um pouco Merlin, mas lá no fundo, ela sentia que alguma coisa estava para mudar. Mais tarde, naquela noite, Merlin deu uma olhada no quarto da filha. Amber já estava dormindo, mas parecia com uma expressão preocupada no rosto. Uma sombra, quase como um peso. Semanas se passaram. O outono foi ficando mais visível. Numa manhã, enquanto se arrumava, Merlin bateu na porta do quarto da filha. Amber, hora de acordar. Nada, ela bateu de novo. Depois de um tempo, ouviu um ok bem baixinho. Merlin franziu a testa. Amber andava esquisita ultimamente. Antes, ela acordava cheia de energia, mas nas últimas 2 semanas, parecia sempre cansada, sem vontade. Amber desceu para a cozinha com olheiras, pegou uma torrada, mas nem chegou a comer, só ficou olhando para ela, parada. Tá se sentindo mal? Perguntou Merlin, preocupada. Tô bem, respondeu Amber rápido, sem olhar para a mãe, mexendo no celular. Por um instante, a expressão dela ficou tensa. Aconteceu alguma coisa? Nada, disse Amber, guardando o celular no bolso e pegando a torrada. Hoje tem aula de educação física, preciso sair cedo. Merlin queria insistir, mas Amber já tinha colocado a mochila e estava indo para a porta. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, a filha saiu e a porta se fechou. A cozinha ficou em silêncio. Merlin ficou ali parada, sozinha, com o café ainda quente na mão. Durante o trabalho, ela pensou várias vezes na filha. Na semana passada, uma professora tinha ligado para ela. As notas da Amber estão caindo, disse a professora, principalmente em matemática e ciências. Merlin contou isso pro Robert, mas ele só respondeu. É só uma fase, adolescente é assim mesmo. Mais tarde, quando Merlin voltou para casa, Eric já estava na sala de estar. Ultimamente ele aparecia quase todo dia. Oi, Merlin, disse Eric com um sorriso. O Robert ainda não chegou. Peguei a chave emprestada com ele. Merlin forçou um sorriso de volta. E a Amber? Perguntou. Ela ainda não voltou? Me traz uma bebida? Tô querendo uma cerveja, disse Eric, mudando de canal na TV. Mesmo irritada por dentro, Merlin foi até a geladeira e pegou uma cerveja para ele. Eric estava começando a agir como se a casa fosse dele. Sempre dizia que estava procurando emprego, mas Merlin nunca via ele realmente fazendo isso. O telefone tocou. Era Amber. Mãe, posso dormir na casa da Jéssica hoje? A voz dela parecia meio tensa. E a lição de casa? Já terminei tudo, respondeu Amber. Rápido demais. Tem certeza? Tá tudo bem mesmo? Tá tudo certo, mãe. Só quero ficar com a Jéssica. A voz dela subiu um pouco de tom. Por favor. Merlin suspirou. Tá bom, mas volta amanhã à noite. Combinado? Depois que desligou, ela notou que Eric a observava. Como a Amber tá? Perguntou ele. Ela anda meio triste, né? Será que tem algum problema? Merlin ficou desconfortável com a pergunta. Isso é assunto nosso, da família. A cara de Eric mudou, ficou séria. Eu também não sou da família. Merlin ia responder, mas a porta da frente se abriu. Robert chegou. Oi, gente, Eric, você tá aqui. Tava te esperando com uma cerveja. Eric sorriu pro irmão. Mais tarde, já na cama, Merlin falou com Robert sobre a filha. A Amber tá diferente. Tá passando mais tempo sozinha no quarto, e as notas estão caindo. Robert bocejou. Adolescente é assim mesmo. Pensa em como a gente era nessa idade. Mas é diferente. Robert, parece que ela tá com medo de alguma coisa. Você tá exagerando, disse ele, apagando a luz. Tá se preocupando demais.
No dia seguinte, Amber voltou para casa à noite, como tinha prometido, mas quase não falou nada e foi direto pro quarto. Merlin foi atrás e bateu na porta. Tô fazendo lição, disse Amber lá de dentro. No fim de semana, enquanto Merlin fazia café na cozinha, Amber desceu correndo com o celular na mão. O que foi? Perguntou Merlin. Nada, respondeu Amber rápido, mas a mão dela estava tremendo. Tinha uma mensagem aparecendo na tela do celular, mas quando Merlin tentou olhar, Amber apagou a tela na hora. Amber, disse Merlin com calma, se tiver alguma coisa acontecendo, você pode falar comigo. Amber pareceu que ia dizer algo, mas aí a porta da frente se abriu. A porta da frente se abriu e Eric entrou. Oi, gente, disse ele todo animado. Que manhã bonita, né? Amber congelou na hora, se levantou rapidinho e falou. Vou pro meu quarto. Subiu as escadas apressada. Eric ficou olhando ela ir embora, com uma cara meio confusa. Esses jovens de hoje são complicados, comentou ele, pegando uma xícara de café. Eu também fui assim nessa idade. Merlin olhou bem pro rosto de Eric. Tinha algo estranho. Ele estava sorrindo, mas o olhar dele não sorria junto. E o Robert? Perguntou ele. Saiu cedo pro trabalho. Ah, entendi, respondeu Eric, olhando em volta. Só nós dois. Então, algo ali estava fora do normal. Merlin sentiu isso de imediato. Ela se levantou e disse: preciso me arrumar. Tenho umas coisas para fazer. Mas hoje é sábado, falou Eric. Você não trabalha, né? Merlin ficou meio sem resposta. Bom, mas tenho coisas de casa para resolver, disse, tentando sair da situação. Quando ela foi subir as escadas, Eric segurou seu braço. Merlin, eu preciso falar com você. Nesse momento, Amber apareceu no alto da escada. Mãe? Eric soltou o braço dela na hora. Merlin olhou para a filha. Amber estava pálida. O que foi, filha? Amber parecia pensar no que dizer. Você disse que a gente ia às compras esse fim de semana. Podemos ir hoje? Merlin olhou para Amber, depois para Eric. Tinha algo acontecendo. Ela ainda não sabia o que, mas sabia que tinha. Claro, respondeu. Vai se arrumar. A gente sai em 30 minutos. Mais tarde, o carro de Merlin entrou no estacionamento do shopping. Era sábado à tarde, então estava bem cheio. Ela rodou um pouco até achar uma vaga e acabou entrando no subsolo do shopping, meio escuro. Enquanto estacionava, olhou pelo retrovisor para Amber. A menina estava grudada no celular, parecendo ansiosa. Tá tudo bem? Merlin perguntou. Tá sim, respondeu Amber, rápida, mas seus olhos ficavam se mexendo, observando tudo em volta. Já dentro do shopping, Amber parecia um pouco mais tranquila. As duas almoçaram na praça de alimentação e depois foram olhar roupas. Merlin ajudou a filha a escolher um vestido numa das lojas favoritas dela. Por um momento, tudo parecia normal, só um sábado comum de mãe e filha. Mas Amber ainda estava estranha, continuava checando o celular o tempo todo e olhando em volta, como se esperasse que algo acontecesse. Até na hora de ir ao banheiro, pediu para Merlin ir junto. Isso não era nada típico dela. Amber sempre gostou de fazer tudo sozinha e sempre dizia: Mãe, eu já sou grande. Tem alguma coisa te incomodando? Perguntou Merlin, enquanto esperava do lado de fora do provador. Tô só um pouco cansada, respondeu Amber de trás da cortina. Pressão da escola, talvez. Tem certeza? Insistiu Merlin. Você anda muito diferente ultimamente. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Merlin. Amber saiu do provador. O vestido novo ficou lindo nela, mas o rosto dela estava sério e os olhos pareciam preocupados. Mãe, começou a dizer, mas nesse momento o celular dela vibrou. Amber olhou para a tela na hora, e sua expressão mudou. Vamos comprar isso e ir para casa. Ué, você não quer ver outras lojas? Perguntou Merlin, confusa. A gente tá aqui há menos de 2 horas. Por favor, mãe, disse Amber com pressa na voz. Tô começando a passar mal. Merlin ficou em dúvida, mas concordou. Depois de pagarem o vestido e umas outras coisas, foram andando para a saída do shopping. Amber carregava as sacolas com os 2 braços e andava bem rápido. Amber, vai mais devagar, disse Merlin, tentando acompanhar. Qual é a pressa? Me desculpa, mãe, respondeu Amber, sem nem olhar para trás. Só quero chegar no carro logo. Desceram as escadas até o estacionamento no subsolo. O lugar tinha um cheiro estranho, meio abafado.
As luzes frias piscavam de vez em quando, e os passos delas ecoavam pelo espaço quase vazio. Onde a gente estacionou mesmo? Perguntou Merlin, olhando em volta. Ali, apontou Amber, na seção C, eu acho. Foram andando e olhando as placas. De repente, Amber parou de andar. Ficou tensa, como se tivesse ouvido algo. O que foi? Perguntou Merlin. Vamos logo pro carro, sussurrou Amber. A voz dela tremia. Elas andaram mais um pouco. Quando viraram a esquina, Merlin viu o carro. Ali, achei. Amber acelerou o passo e correu direto para a porta do passageiro. Merlin foi pro lado do motorista, tirando a chave da bolsa. Mas antes que ela abrisse a porta, Amber entrou no carro e gritou: Mãe, desliga o celular. Merlin ficou confusa. O quê? Como assim? Por favor, desliga, insistiu Amber, com os olhos arregalados de medo. Rápido! Assustada com o jeito da filha, Merlin obedeceu, pegou o celular e apertou o botão de desligar. A tela ficou preta. O que tá acontecendo? Perguntou Merlin, entrando no carro. O coração dela batia forte. Amber, me explica. O silêncio dentro do carro era pesado. Amber respirava rápido, olhando toda hora pro banco de trás e pelas janelas. Mãe, olha ali, disse Amber, com a voz tremendo, apontando pro outro lado do estacionamento. Merlin olhou devagar. No começo, não viu nada, só sombras dos carros e das colunas no escuro. Mas, depois de alguns segundos, os olhos dela se ajustaram, e ela viu uma figura parada ali, no meio da sombra. Desculpa, mãe, desculpa mesmo, disse Amber. Merlin estacionou o carro atrás de um pequeno shopping, desligou o motor e se virou para a filha. O que tá acontecendo? Você vai me contar agora? Amber limpou o rosto com um lenço, respirou fundo algumas vezes, tentando se acalmar. Me conta, Amber, o que o tio Eric tá fazendo? Ele tá seguindo a gente. Mãe, ele tá rastreando. Como assim? No começo eu achei que era só coincidência, ele aparecer na saída da escola, ou estar num café onde eu tava, mas depois ele começou a mandar mensagens nas minhas redes sociais. Que tipo de mensagem? No início era coisa normal. Oi, tudo bem? Como vão os estudos? Mas depois ficou estranho. Amber abaixou a voz, com o rosto sério. Ele sabia dos meus amigos, sabia de todos os lugares onde eu tinha ido, e disse que estava sempre de olho em você. Um arrepio subiu pela espinha de Merlin. Quando isso começou? Uns 2 meses atrás, respondeu Amber. Depois que ele se separou, ele começou a agir esquisito, ficava obcecado com a gente. No começo eu não levei a sério, ele é irmão do papai, né? Amber fez uma pausa e continuou. Mas ele instalou um aplicativo espião no meu celular. Acho que foi quando o papai pediu para ele consertar o computador antigo. Ele deve ter descoberto minha senha. Por que você não me contou antes? Merlin segurou a mão da filha. Eu não queria te preocupar, e ele falava que problemas de família tinham que ser resolvidos dentro de casa. Amber olhou para baixo, com tristeza. Ele dizia que, se eu contasse para alguém, ninguém ia acreditar, e que isso só ia trazer mais problema para a família. Ele tentou mexer no meu celular também? Amber fez que sim com a cabeça. Ele disse, eu preciso saber onde sua mãe tá o tempo todo. Ele disse isso? Merlin perguntou, sentindo o coração apertar. E o jeito como ele falava de você, era estranho, o olhar dele mudava. Merlin sentiu um peso no peito. Agora tudo fazia sentido. O jeito forçado de sorrir, as perguntas demais, os olhares. Ele estava vigiando elas, invadindo a vida delas. De repente, um carro parou na frente delas, bloqueando a saída. Merlin olhou pela janela. Era o carro de Eric. Ele desceu rápido e começou a vir na direção delas. Mãe, gritou Amber. Merlin ligou o motor no susto e engatou a ré, girou o volante e saiu acelerando por outra rua. Eric correu ao lado e bateu na janela do carro. A gente é família, não me ignora, ele gritava, com os olhos vermelhos e o rosto cheio de raiva. Merlin acelerou mais, desviou dele e saiu do estacionamento, indo direto para a estrada principal. Pelo retrovisor, ela viu Eric voltando pro carro. Sem pensar 2 vezes, apertou o pé no acelerador. Ela só queria fugir, levar Amber para longe dali. Merlin dirigiu o mais rápido que podia. Quando sentiu que já estavam longe o bastante, ela parou o carro numa área de descanso na beira da estrada. Suas mãos ainda tremiam.
Amber chorava baixinho no banco ao lado. Tá tudo bem agora, Merlin disse, abraçando a filha. Você tá segura? Ele vai vir atrás da gente, Amber falou, tremendo de medo. Você não precisa mais ter medo dele, disse Merlin. Firme, ela esticou a mão, pegou o celular no painel. Vou ligar pra polícia. E o pai? Amber perguntou, com os olhos cheios de lágrimas. Seu pai vai entender, disse Merlin, tentando parecer confiante. Ela não sabia se era verdade, mas queria acalmar a filha. A segurança dela era mais importante agora. Merlin ligou o celular. A tela acendeu e logo começaram a aparecer várias notificações, chamadas perdidas e mensagens de Robert, além de mensagens de números que ela não conhecia. Ela respirou fundo e ligou para a polícia. Explicou tudo com calma. Meu cunhado está perseguindo a mim e minha filha. Ele rastreia nossos celulares e está tentando nos seguir agora. Depois de encerrar a ligação, ela ligou para Robert. A voz dele mostrava que estava confuso e preocupado. Merlin, onde você tá? O Eric me ligou dizendo que vocês tiveram algum mal-entendido. Não é mal-entendido. Robert, a voz dela tremia. Seu irmão tá seguindo a gente. Ele colocou um app espião no celular da Amber. Ele tá ameaçando ela. Houve silêncio do outro lado da linha. Mas será que não é só preocupação? Robert perguntou. Vai ver, ele só tá tentando ajudar. Não, Robert, Merlin disse firme. Ele perseguiu a gente hoje. Ele não tá bem. Ele precisa de ajuda. Mas ele é meu irmão. E a Amber é sua filha, disse Merlin. Ela tá apavorada. Você precisa escolher, seu irmão ou sua família. Silêncio de novo. Merlin apertou a mão de Amber e tentou sorrir. Vai ficar tudo bem, sussurrou para a filha. Você chamou a polícia? Robert perguntou, depois de um tempo. Sim, já chamei. Tá certo, ele suspirou. Onde vocês estão? Vou buscar vocês. Merlin contou onde estavam. Ela ainda avisou. Cuidado ao vir, o Eric pode ter falado com você também. Eu sei, Robert respondeu, com a voz mais firme. Ele não vai me enganar de novo. Tô indo agora. Merlin desligou e finalmente relaxou os ombros. Se virou para Amber. Seu pai tá vindo. E a polícia também. Vai ficar tudo bem. Amber abraçou a mãe forte. Desculpa, mãe, eu devia ter contado antes. Tá tudo bem, disse Merlin, fazendo carinho no cabelo da filha. Você não fez nada errado. Mas, daqui pra frente, seja o que for, fala com a gente. A gente é família, e vamos passar por isso juntas. Merlin olhava pela janela, pensando em tudo que ainda viria. Recomeçar a família, recuperar a confiança, e principalmente, cuidar das feridas no coração da filha. Não seria fácil, mas ela sabia de uma coisa: nunca mais deixaria ninguém ameaçar sua família. 6 meses depois, numa tarde de primavera, Merlin dirigia pelas ruas de Boston, cheias de árvores verdes e flores. Do lado dela, Amber olhava pela janela com um sorriso tranquilo. Como foi a terapia? Merlin perguntou. Foi boa, Amber respondeu, sorrindo. A doutora Lynn disse que estou indo muito bem. Muita coisa mudou desde aquele dia. A polícia prendeu Eric no estacionamento. No celular dele, acharam vários aplicativos de rastreamento, fotos e anotações sobre Merlin e Amber. O juiz deu uma ordem de restrição, e depois de uma avaliação médica, Eric foi diagnosticado com um transtorno mental sério. Agora, ele está em liberdade condicional e fazendo tratamento. Tem uma mensagem do seu pai, disse Merlin, mostrando o celular. Ele disse que vai fazer o jantar hoje. Amber riu. Vai acabar queimado, com certeza. No começo, Robert teve dificuldade para aceitar o que o irmão fez. Merlin ficou com o coração apertado por ver como ele se sentiu culpado por ter demorado a proteger a família. Ela também se sentia mal por não ter percebido o sofrimento da filha antes. A família começou a fazer terapia e aprendeu a importância de conversar de verdade. Robert também está tentando, com ajuda profissional, manter contato com Eric de um jeito seguro, com limites. Você contou pro papai? Amber perguntou. Sobre a faculdade? Ainda não, Merlin respondeu, sorrindo. Queria que a gente contasse juntos hoje à noite. Amber tinha sido aceita num programa adiantado e queria estudar psicologia. Quero ajudar outras pessoas que passaram por algo como eu passei, disse ela. Elas chegaram no estacionamento do shopping e olharam a lista de compras. Era o mesmo shopping de antes, mas agora, em vez de medo, elas sentiam esperança. Vamos evitar o estacionamento subterrâneo, disse Merlin, rindo.
Amber encostou a cabeça no ombro da mãe. Eu não tenho mais medo. Acho que tudo aquilo só deixou a gente mais forte. Merlin abraçou a filha. Ser família é isso, entender, cuidar, respeitar os limites e estar junto nos momentos difíceis. Elas entraram no shopping, caminhando sob a luz. Merlin olhou para Amber e sentiu orgulho. A filha enfrentou os medos e ficou mais forte. E ela também cresceu, como mãe e como mulher. A família passou por um teste, mas agora era ainda mais unida. Por onde a gente começa? Merlin perguntou. Qualquer lugar tá bom, respondeu Amber, animada. A gente não tá com pressa, né? Merlin balançou a cabeça. Agora, elas tinham tempo, tempo de paz, de tranquilidade, de viver como mãe e filha, sem medo. Ela pegou a mão da filha e entrou com ela no shopping. O futuro parecia claro, bonito e cheio de esperança.